A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Como você está envolvido nesta colheita? Abram suas Bíblias para Mateus capítulo 9 e vamos falar sobre 4 características que não podem faltar na igreja que Deus quer abençoar. E na sua vida também. 4 características que não podem faltar nesta igreja e nenhuma igreja que Deus quer abençoar. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, que não é conhecida no mundo inteiro. Há tantas etnias e povos, ó Deus, que nunca ouviram, embora o Salvador do mundo pediu que nós fôssemos para todos os povos e todas as etnias do mundo. Senhor, há tantos, mesmo aqui no nosso país, que não ouviram. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Ó Deus, nos dê um coração compassivo, como vamos aprender aqui da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês vejam capítulo 9 de Mateus, finzinho, versículo 35. Encontraram? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui nós vemos que Jesus não deixou de ir a todos os lugares. Veja aqui, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus amou o mundo de tal maneira e ele, quando estava aqui no mundo, não deixava de ir para todo lugar. E os fariseus queriam criticá-lo porque ele mostrava carinho e amor para os pecadores. E também até os discípulos maravilharam e não achavam bem que ele mostrasse tanta atenção às crianças. Foi gostoso ontem à noite de ver as crianças aqui no Lance. Embora eu não entendia tudo, que estava alegrando seus corações em tanta alegria e pulando e saltando aí, eu podia ver que eles estavam muito contentes de estar aqui. E os discípulos queriam mandar-lhes embora e Jesus disse: não. Se alguém não se arrepender e receber o reino como estas crianças, de modo algum entrará no reino de Deus. Então, Jesus nos deixou o exemplo aqui de como devemos tratar, não deixar nenhuma cidade, nenhum lugar sem ouvir. Então, vemos também que o que ele fazia, ele passava o tempo ensinando. O que é o ensino? Ibe sabe o que é ensino? Ensino é partir daquilo que se conhece para aquilo que não se conhece. Você tem que começar com uma coisa que eles conhecem e partir
para outra coisa que não é conhecida. A gente ensinando. Pregando é outra coisa. Pregar é trazer uma pessoa a reconhecer o que ele deve ou ela deve fazer e ela ser incentivada para fazer aquilo, ou incentivado, né? Então, uma vez que entendem o que Deus está querendo, então eles dizem, sim, Senhor, é isso que eu quero. Então, Jesus estava ensinando o que Deus tinha dito e pregando, incentivando que eles tomassem uma decisão. E mais uma coisa, e curando. Em todo lugar ele ia fazendo isso. E ele manda que nós façamos a mesma coisa. Agora, olha aqui, versículo 36. Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não têm pastor. A primeira característica que Deus espera desta igreja, vemos aqui neste verso aqui, no versículo 35, é a característica de visão. Jesus vendo as multidões. Quantas pessoas vocês têm visto hoje? Bem, você não vai contar e nem eu espero uma resposta. Mas quantas pessoas? Lembra-se quando Jesus curou aquele cego e ele tocou a primeira vez nos olhos dele e disse, que você vê? Ele diz, eu vejo homens como árvores andando. Então Jesus tocou-lhe a segunda vez. Será que Deus não poderia ter curado como em todos os outros casos, parece, imediatamente? Eu acho que era uma lição para nós. Porque quando o crente aceita Jesus Cristo, ele vê as coisas diferentes. Ele vê o Salvador. Ele vê, bem, primeiramente talvez ele vê o seu pecado e por desejo de ser salvo, ele vê que o Salvador ama ele e quer salvar. Então, você vê o pecador procedendo em passos de fé, mas depois ele, ele precisa crescer também. Não é só ser salvo, ele precisa crescer para ver que outras pessoas também precisam ser salvas. Quantas pessoas que Jesus curou, depois alguns queriam segui-lo, e Jesus disse, não, volta para sua casa e conta quão grandes coisas Deus tem feito por você. Você volta. Então eles tinham que compartilhar. Então, aqui a visão é de um povo, multidões, que não tinham pastor. Não é pastor de uma igreja, né? Eles não tinham o bom pastor que deu a sua vida por nós. Aqui disse, bem, o verso Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão. Multidões. Então ele viu as multidões, ele via. E sabe que é possível nós fazermos como aquele cego que primeiramente tocado, ele só via que ele via homens como árvores. Só o material, não via que eles tinham uma alma, não via realmente como Deus quer ver. Nós precisamos dizer, Deus, eu quero o seu segundo toque na minha visão. Esta visão não é uma algo no meio da noite que a gente tem de Deus, é poder enxergar como Deus quer que enxerguemos. A visão dos povos que estão sem Cristo, que são, como diz aqui, aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando você passa na rua, quando você vai no trabalho, quando você vai na escola, Deus quer que você veja as pessoas assim, como Ele vê. Então a igreja precisa ter visão, senão
ela não vai ser abençoada por Deus. Temos que ser tal como Jesus, que teve uma visão. Ele viu, e vendo ele as multidões, segundo ele compadeceu-se delas, né? As multidões. A segunda característica que não pode faltar nesta igreja, ou qualquer igreja que Deus quer abençoar, é a compaixão. Compaixão é sentirmos no lugar da pessoa. Você lembra como você era antes de conhecer Jesus? Antes de ter a certeza da salvação? Quando você ficava acordado à noite e pensando, e se eu morrer, como é que fica? Como será? Ai. Nós estamos fazendo estudos bíblicos, eu e minha esposa, com um casal. Ele tem 94 anos e ela tem um pouco a menos. Mas estamos estudando, nenhum nem outro conhecem a Jesus. Mas eles dizem como eles pensam, ficam atribulados pensando, e se eu morrer? Então estamos fazendo esse estudo com eles e orando que Deus abra os seus corações. Mas vemos aqui no versículo 36, o povo é como esta seara, exaustas ovelhas que não tem pastor. E ele teve compaixão. Então, quando nós temos um trabalho com as crianças, temos trabalho com pessoas viciadas, ou vamos testificar alguém, nós temos que ter não somente um sentimento de cumprir o dever, mas sim a compaixão. E só Deus que pode dar isso a uma igreja ou para um indivíduo. Então, se nós queremos a bênção de Deus, eu preciso, Deus, de visão. Eu preciso de compaixão. E terceiro, nós vemos aqui no versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu diria, são tão poucos. E as pessoas não querem trabalhar. Não era como aquele grupo de pessoas animadas, né, que apareceu no dia da colheita. Temos poucas pessoas realmente que estão colhendo. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo neste ano de 2017? Ou nestes últimos 5 anos? Me veio à mente um rapaz que eu ganhei para Cristo com 10 anos de idade. E ele estava muito animado. Agora, o que eu faço, pastor? Eu falei, então, você deve ler o livro de Evangelho de João. Você lê um capítulo por dia, tudo bem? Você lê o capítulo 1, 2, 3 e vai em frente. 21 dias depois, então você procura, o seu pastor vai ler outro livro, outro da Bíblia. 2 dias depois, ele diz, pastor, agora o que eu faço? Eu falo, por que você fala isso? Ele disse, eu já terminei o livro de João, agora qual é o livro que eu devo ler? Nós ainda estávamos lá, não sei se era o segundo dia ou o primeiro. Ele tinha uma paixão pela palavra de Deus. Então, ele queria também falar com as outras pessoas. Quando nós somos realmente salvos, nós temos uma paixão para Cristo e compaixão para aqueles pelo qual Cristo morreu. Então, visão, compaixão, mas como que nós devemos agir? Agora, ele diz, a seara é tão grande, o que devemos fazer? Na verdade, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui temos o costume, nós temos todos o costume de orar. Quantas pessoas aqui oraram hoje, antes de 10 horas da manhã? Você fez uma oração a Deus? Levanta a mão. Antes das 10 horas da manhã. Agora, quantos vão orar até antes das 10 horas da noite? Olha, todos precisamos de orar. Temos que ser pessoas. A terceira característica de uma igreja que Deus quer abençoar, esta igreja e sua vida também,
é que temos que ser pessoas de oração. E o que devemos lembrar sempre? Orar por aquilo que Jesus mandou que devemos orar. O que devemos orar? Devemos orar que Deus mande mais trabalhadores, e Ele está pronto a mandar, se os trabalhadores estão prontos a ser enviados, de se apresentar. Então, rogai, e esta palavra rogar é a palavra mais intensa do grego para oração. É oração rogando, implorando, e não é assim, oh Deus, abençoe os missionários, coitados. Isto não é rogar. E abençoe, faça, oh Deus, que temos mais missionários. Não. Rogar é implorar, suplicar com todo o coração. Esta é a oração que Deus quer para esta igreja, de todas as pessoas que pertencem à igreja. Então devemos ensinar a orar assim os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos e outros. Você é salvo? Então vamos orar. Eu nunca esquecerei quando lá em Jacutinga, que fica aos 5 quilômetros do Instituto Bíblico Peniel, eu levei a minha netinha. Ela estava no primeiro ano, tinha 5 anos de idade. E antes de sair, ela disse, agora meu pai tem costume de orar antes de eu sair, então vamos orar. E daí eu orei, ela orou, mas sabe, ela orou que me deixou emocionado. Ela disse, oh Deus, me ajuda a ser a tua missionária hoje no grupo. Me ajuda, Deus. 5 anos de idade, ela já tinha aceito Jesus e ela tinha paixão pelas almas, mas quem passou isto também para ela era os seus pais, meu filho e a nora, de que nós cada um temos que ajudar, como você viu aqui, na seara. Vamos orar. Então, que Deus mande mais trabalhadores, e isto é todo mundo. Não tem exceção. Você é discípulo de Cristo? Aprendendo com Deus? Então você tem um dever de orar sempre, todo dia, se for. Ó Deus, mande mais trabalhadores para nossas tribos indígenas, para as nações que não têm Cristo, para os políticos que estão negando a Ti, para as pessoas lá na Venezuela, por exemplo. Fiquei muito emocionado a semana passada, ou esta semana, para ler o que está acontecendo em Venezuela. É terrível. Como estão contra todos que têm a palavra de Deus. Como vão mandar fora os missionários. Como vão fechar as igrejas. Como vão tomar tudo que os crentes têm. Você não, qualquer terreno, você tem direito a um terreno, não 2. Então, todas as empresas vão pertencer ao Estado. Então, é um país que está mudando para ser um stalinista, né? Totalitariana. Um país totalitariano. Né? Rogai. Então, vamos rogar que o Senhor manda. E a quarta característica nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 10. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade e poder sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E versículo 7. E à medida que seguirdes, ele diz, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 1 e versículo 7. Dá o nome dos discípulos ali, mas ele os enviou. Ele não disse somente discípulos, vamos orar que Deus mande obreiros, agora ele disse, agora é sua vez. Vocês vão levar o evangelho. Ele mandou pela autoridade e ajuda do Espírito Santo. Quando nós começamos a orar que Deus faça uma obra na vida do nosso vizinho, dos nossos parentes, do professor ou nossos colegas de trabalho e de aula, parece que Deus disse, hoje é você que vai falar, você vai dar um folheto. Eu peguei ontem um bocado assim de folhetos aqui da igreja e hoje eu entreguei alguns. Mas você tem que pegar folhetos e dar,
como nós fazemos em todos os pedágios e onde costumamos comprar. Aqui tem um folheto para você ler como que Jesus ama você e como Ele quer transformar sua vida e dar a certeza da salvação. Você pode evangelizar. Então, visão, compaixão, oração e evangelização. Esta igreja, para ser abençoada por Deus, tem que ser uma igreja que evangeliza. Não no culto. Isso eu não estou falando de pregar uma mensagem evangelística, pastor. Estou falando a igreja, todos que somos todos nós, das igrejas que são representadas aqui. Nós temos que evangelizar. Nós temos que contar das boas novas. O evangelho quer dizer boas novas. É o angelion. Então temos que falar. Se fosse um incêndio e este prédio estava incendiado, essa igreja, e não tivesse ninguém para mostrar a saída, que triste. Mas se alguém disse, aqui, a saída por aqui, nós íamos ficar muito contentes. Nós temos que fazer isso, irmãos. Visão, compaixão, oração e evangelização. Gravou? Quantas pessoas anotaram essas 4 coisas? Precisamos mais alunos aqui. Pelo menos ao lado da sua Bíblia você deve anotar. Eu preciso. Jesus teve visão. Ele tinha compaixão. Ele nos mandou a orar. Ele queria oração. E depois ele queria evangelização. Ele mandou para dizer, é hora, você tem que proclamar. Deus quer abençoar esta igreja. Esta igreja quer ser abençoada? Você quer ser abençoado? Então, cumpre esses 4 deveres. Deus vai te ajudar. Mas você está aqui hoje à noite não por acaso. Deus o trouxe. Você tem sido abençoado, eu sei. Tanto música linda, louvor. Mas agora, talvez Deus queira alguma coisa mais da sua vida. Você está pronto a dizer, fala Deus, estou pronto a fazer a tua vontade? Está pronto ou só quer cantar? Eu não vou pedir que vocês venham à frente, mas eu quero que vocês se ajoelham no coração. Senhor, ajuda que eu tenha a tua visão, ajuda que eu tenha a tua compaixão, ajuda que eu oro, faço essa oração e me ajuda na evangelização das pessoas que te precisam. Vou entregar a palavra. Eu vou pedir todos abaixarem a cabeça. Eu sei que muitos já fizeram isso, mas eu mesmo estou precisando de me colocar em pé. Eu já estou em pé. Mas todos aqui que estão dispostos a dizer, fala a Deus. Estou pronto a te servir, onde quer que seja. Seja aqui, seja em outro lugar, mas estou pronto. Eu quero ser usado por ti. Quem está pronto, fica em pé. Amém. Eu quero ser usado. Mas sinto-me tão fraco. Eu sei que não mereço te servir. É um hino que nós cantávamos tanto da Nova Vida. Pai, olha, muitas vezes fazemos compromisso, nos levantamos, mas saímos aí pela porta da igreja e já esquecemos isso. Senhor, eu peço que realmente o Senhor coloque em nossos corações essa chama de falarmos de Jesus, de não ficarmos calados, de ser como aquela menina de 5 anos, missionários, saindo daqui já sendo missionário. E Pai, se tem pessoas aqui que estão prontas a serem missionários de tempo integral, que o Senhor possa estar tocando nos seus corações nessa noite.
que possa haver uma entrega total ao Senhor. Grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Em oração silenciosa estamos despedidos.